Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje. Hoje, dia 12 de junho de 2020, o dia dos namorados. Vamos lá! E a primeira notícia é do UOL. Bolsonaro revoga MP que permitia Weintraub nomear reitores. Bom, vamos lá, iniciando o Resumo News especial aí de Dia dos Namorados, que não tem nada especial, é um Resumo News normal, igual todo dia. O presidente Jair Bolsonaro, que não tem partido mais, né, revogou hoje a medida provisória 979, que permitia que o Abraham Weintraub, o ministro da Educação, escolhesse ele mesmo os reitores temporários para as universidades e para os IFs, os institutos federais. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Essa revogação ela aconteceu menos de uma hora depois do presidente do Congresso e do Senado, o Davi Alcolumbre, que é do DEM, oficializar a devolução da MP, alegando que o texto violava os princípios da Constituição Federal, que tratam da autonomia e da gestão democrática das universidades, abrindo aspas aí pro Alcolumbre. Importante dizer que, desde 1998, só 3 MPs haviam sido devolvidas pelo Legislativo, no governo José Sarney, no governo Lula e no governo Dilma. O Jorge Oliveira, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, ele afirmou que a revogação foi uma recomendação de Alcolumbre atendida por Bolsonaro. Com a revogação assinada pelo Bolsonaro, essa MP ela deixa de valer, a partir de agora, a partir de hoje. Essa medida ela também tinha sido anunciada já, né? Ela tinha sido denunciada, no caso, ao STF por um grupo de parlamentares da oposição, liderados pela deputada Margarida Salomão do PT de Minas Gerais. Assim como o Alcolumbre, né? Eles defendem que a MP era uma afronta a, abre aspas, autonomia universitária e a Constituição Federal. Fecha aspas. Então, o ministro da Educação já tava, sabe aquela figurinha esfregando as mãos? Ele tava esfregando as mãos porque ele ia poder nomear ele mesmo os reitores e aí ter todo aquele negócio do anticomunismo, de vamos combater a ameaça comunista, esses reitores comunistas que estão comunistando os nossos jovens. Mas aí acabou que essa medida foi revogada e agora o Weintraub ele não vai ter mais esse poder de escolher os reitores ele mesmo. O que é muito bom, porque quanto menos poder na mão do Weintraub, melhor. A próxima notícia é do G1. Trump ignora a pandemia e retoma a campanha eleitoral. Essa matéria ela é publicada por uma outra revista no G1, mas enfim... as pessoas que comparecerem nos próximos eventos de campanha lá do Donald Trump, o presidente atual dos Estados Unidos, que está concorrendo à reeleição, né? As pessoas que comparecerem aos próximos eventos têm que assinar um termo de isenção de responsabilidade. Para quê? Porque a partir desse documento, eles se comprometem a não entrarem na justiça contra os organizadores, caso sejam contaminados pelo novo coronavírus durante os comícios. A informação apareceu nessa quinta-feira, ou seja, ontem, no portal de internet da campanha do Trump. Na última quarta-feira, o presidente anunciou que ia retomar os eventos de campanha em 4 estados do país. Quais? Oklahoma, Flórida, Arizona e Carolina do Norte. Isso depois de uns meses de paralisação forçada. A doença, a Covid-19, já matou 113 mil pessoas nos Estados Unidos. É mais do que o Brasil, para você ver o esforço que eles fizeram. E já tem mais de 2 milhões de casos desde o início da pandemia. É importante dizer que, após o relaxamento das medidas de prevenção, as infecções voltaram a aumentar em alguns estados. Por exemplo, a Flórida, Arizona e a Carolina do Norte, eles flexibilizaram. E aí começou a aumentar de novo o número de casos. Abrindo aspas aqui, mais ou menos, né? Porque tá escrito, mas enfim. O que tá escrito no portal da campanha republicana. Vamos lá. Ao clicar no registro abaixo, você reconhece que o risco inerente de exposição à Covid-19 existe em qualquer lugar público onde pessoas estejam presentes. Ao comparecer ao comício, você e seus convidados assumem voluntariamente todos os riscos de exposição à Covid-19 e aceitam isentar a campanha de Trump ou qualquer um de seus afiliados, empresas contratadas ou funcionários de qualquer responsabilidade.
Inclusive, esse site do Trump não recomenda nenhuma medida para controlar a disseminação da Covid, tipo o uso de máscara, por exemplo, eles não recomendam. E aí o evento de Tulsa que vai acontecer, ele vem gerando controvérsias. Por quê? Porque os Estados Unidos está ali no meio dos conflitos em relação à morte do George Floyd e a cidade foi palco de um massacre ocorrido em 1921, quando uma revolta de uma população branca, uma parte de uma população branca, resultou em centenas de mortes de afro-americanos de um bairro negro. Além disso, vamos lá, a data de 19 de junho, que é a data do comício, marca o Dia da Liberdade, quando se comemora a abolição da escravidão no país, que ocorreu em 1865. 2 políticos aqui se manifestaram lá nos Estados Unidos quanto a essa retomada do Trump. A primeira é a senadora da Califórnia, a Kamala Harris. Ela disse que o evento de campanha é tipo uma festa de boas-vindas para os defensores da supremacia branca. É interessante dizer que essa senadora ela é cotada para concorrer à vice-presidência dos Estados Unidos na chapa do Joe Biden. E o outro congressista é o Al Green. Ele integra um grupo de parlamentares negros no Congresso americano. E ele disse, abrindo aspas, que a escolha da data para o evento da campanha de Trump é mais que um tapa na cara dos afro-americanos. É racismo explícito vindo do cargo mais alto do país. Cara, eu honestamente não vou falar nada sobre o Trump, porque eu acho que, tipo, é meio óbvio o que eu penso sobre o Trump, então, enfim, eu vou me abster nesse momento. A próxima notícia também é do UOL. OMS diz que transmissão preocupa no Brasil e sistema pode ser colocado sob pressão. Bom, essa não é exatamente uma notícia, é uma coluna do Jamil Chad pro UOL, em que diz que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmou que os dados mostram que o sistema de saúde em termos de leitos no Brasil está, de uma forma geral, sendo capaz de lidar com a pandemia. Porém, se os números atuais de contaminação continuarem subindo, né, a estrutura de saúde do país pode, abre aspas, viver uma outra realidade e ser colocado sob forte pressão. O Michael Ryan, que é o diretor de operações da OMS, ele foi questionado nessa sexta-feira sobre a atitude do Bolsonaro de sugerir que as pessoas entrem nos hospitais para filmar o que ocorre dentro das instalações. Repare nessa frase, é bizarro. E aí o diretor da OMS deixou claro que existem locais sob forte pressão e de uma maneira geral ele considera que o sistema ainda está respondendo, abre aspas, ainda que os números continuem altos no Brasil e que o número de mortes continue alto, fecha aspas. De novo abrindo aspas pro Ryan. Sim, a situação no Brasil é preocupante. Todas as 27 áreas estão afetadas. Há diferentes taxas de transmissão, hotspots em áreas de alta densidade populacional. De uma forma geral, o sistema está lidando, mas com a manutenção da transmissão de casos severos, veremos. O sistema de saúde no Brasil precisa de apoio significativo para que possa manter os esforços. O sistema está sob pressão, mas ainda está lidando. Então, de uma maneira geral, o que disse o Ryan? Vamos lá. Basicamente, ele disse que o sistema de saúde do Brasil ele não é muito abrangente. Tipo, não dá pra ele atender a população inteira do Brasil, obviamente. No momento, a gente tá conseguindo, mais ou menos assim, lidar em relação a internação, né, leitos de UTI, já que 80% dos leitos estão sendo ocupados. No caso, um estágio crítico é mais de 90% ocupados. Só que é assim, se reabrir o comércio, se a gente voltar a funcionar normalmente, vão aumentar o número de contaminações, vão aumentar o número de leitos ocupados e aí a gente entra em colapso. Então, basicamente, para a gente continuar com uma forma estável, né, em relação à pandemia, o correto é manter a quarentena. Só que aí não é interessante para empresário, não é interessante para bancário. E a gente sabe que quem comanda o Brasil é bancário, é empresário, enfim. Nossa, olha só. Meu Deus do céu, tá tendo racha aqui fora. Enfim, essa é a notícia do UOL. E a rapidinha de hoje é uma matéria assinada pela Ana Paula Yabico, de Sorocaba, do G1. Ela disse que para driblar a crise do coronavírus, sex shops apostam em vendas online no Dia dos Namorados. Que apesar da procura baixa nas lojas físicas, a demanda por produtos eróticos na internet aumentou em Sorocaba e em Jundiaí. Então aí, grande momento de Sorocaba e de Jundiaí
estão contempladas no Resumo News no dia de hoje. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, aquele negócio de sempre. Se inscreve se você estiver escutando no YouTube. Se você estiver escutando em algum agregador de podcast, assina o feed para não perder os episódios novos. Também assina o feed do outro podcast da família SMTech Podcasts, o República dos Bananas. Tá em ato, mas tem 4 episódios muito bons lá para você escutar. É isso, segue a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, hoje é sexta, então amanhã não tem episódio, domingo não tem episódio. A gente volta na segunda-feira, sextou. Um beijo pra vocês, bom final de semana. Tchau!